Posso assegurar-lhes que os homens e as mulheres que vão falar-nos hoje buscaram ajuda e orientação do céu ao prepararem suas mensagens. Eles foram inspirados a respeito do que irão compartilhar conosco. Nosso Pai Celestial se preocupa com cada um de nós e com nossas necessidades. O marido e a mulher devem compreender que seu primeiro chamado, um chamado do qual jamais serão desobrigados, é de um para com o outro e depois para com os filhos. Uma das grandes descobertas do papel de pai ou mãe é que aprendemos muito mais sobre o que realmente importa com nossos filhos do que aprendemos com nossos pais. Reconhecemos a verdade contida na profecia de Isaías de que um menino pequeno os guiará. Atualmente, a força mais visível da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias é o serviço e sacrifício abnegados de seus membros. Antes da rededicação de um de nossos templos, um ministro cristão perguntou ao presidente Gordon B. Hinckley por que o templo não tinha nenhuma representação da cruz, o símbolo mais comum da fé cristã. O presidente Hinckley respondeu que o símbolo de nossa fé cristã é a vida de nosso povo. Realmente, nossa vida de serviço e sacrifício é a mais adequada expressão de nosso compromisso de servir ao Mestre e ao próximo. Temos o Evangelho de Jesus Cristo para moldar e guiar nossa vida se assim decidirmos. E com profetas que nos revelam nossa posição no plano de salvação, podemos viver com perfeita esperança e um sentimento de paz. Jamais precisamos sentir que estamos sozinhos ou que não somos amados no serviço do Senhor, porque isso nunca acontece. Podemos sentir o amor de Deus. O Salvador prometeu anjos à nossa esquerda e à nossa direita para nos suster. E Ele sempre cumpre suas promessas. Presto testemunho do poder renovador, do amor de Deus e dos milagres de sua graça. A preocupação dele é com a fé que virão a ter no final, e não com a hora do dia em que chegarão lá. Portanto, se fizeram convênios, guardem-nos. Se ainda não fizeram, façam-nos. Se já os fizeram e os quebraram, arrependam-se e renovem-nos. Nunca é tarde demais. Enquanto o mestre da vinha disser que há tempo. À medida que nosso desejo espiritual aumenta, tornamo-nos espiritualmente autossuficientes. Como, então, ajudamos outras pessoas, nós mesmos e nossos familiares a aumentar o desejo que temos de seguir o Salvador e viver seu Evangelho? Como fortalecemos nosso desejo de arrepender-nos, de tornar-nos dignos e de perseverar até o fim? Como ajudamos nossos jovens e jovens adultos a permitir que esse desejo opere neles até que se convertam e se tornem verdadeiramente santos pela expiação de Cristo? Tornamo-nos convertidos e espiritualmente autossuficientes quando cumprimos fervorosamente nossos convênios, partilhando dignamente o sacramento, sendo dignos de uma recomendação para o templo e sacrificando-nos a serviço do próximo. Reconhecemos que há membros menos interessados e menos fiéis a alguns dos ensinamentos do Salvador. Nosso desejo é que esses membros despertem plenamente para a fé e aumentem seu nível de atividade e de comprometimento. Deus ama todos os seus filhos. Ele quer que todos voltem à presença dele. Ele deseja que todos estejam em sintonia com a sagrada música da fé. A expiação do Salvador é uma dádiva para todos. Nosso Pai Celestial não nos mandou à Terra para fracassarmos, mas sim para triunfarmos gloriosamente. Pode parecer um paradoxo, mas é por isso que o reconhecimento de resposta às orações pode ser, às vezes, difícil.
Às vezes, tentamos tolamente enfrentar a vida dependendo de nossa experiência e capacidade. É muito mais sábio procurarmos saber o que fazer por meio da oração e da inspiração divina. Nossa obediência garante que, se for necessário, nos qualifiquemos a ter o poder divino para realizar um objetivo inspirado. O recebimento da autoridade do sacerdócio pela imposição de mãos é um começo importante, mas não é o suficiente. A ordenação confere autoridade, mas exige-se retidão para agirmos com poder, ao nos esforçarmos para levar almas, ensinar e testificar, abençoar, aconselhar e levar adiante a obra de salvação. Nesta gloriosa época da história da Terra, nós, portadores do sacerdócio, precisamos ser homens justos e instrumentos eficazes nas mãos de Deus. Precisamos erguer-nos como homens de Deus. Quando o Senhor nos aconselha dizendo, continuai pacientemente até que sejais aperfeiçoados, Ele reconhece que isso exige tempo e perseverança. A compreensão do porquê do Evangelho e do porquê do sacerdócio nos ajudará a ver o propósito divino de tudo. Isso nos dará motivação e forças para fazer o que é certo, mesmo quando for difícil. Seremos abençoados com clareza, sabedoria e orientação se nos concentrarmos em viver os princípios fundamentais do Evangelho. Os portadores do sacerdócio de Melquisedeque, que são pais em uma família selada, aprenderam o que precisam fazer. Não há nada que tenha acontecido ou que venha a acontecer em sua família que seja tão importante quanto as bênçãos do selamento. Não existe nada mais importante do que honrar os convênios do casamento e da família que vocês fizeram ou que farão nos templos de Deus. O modo de fazer isso acontecer é bem claro. O Santo Espírito da promessa, por meio de nossa obediência e nosso sacrifício, deve selar nossos convênios do templo para que eles sejam válidos no mundo vindouro. São vistos milagres em toda parte quando o sacerdócio é compreendido, quando seu poder é honrado e devidamente utilizado, exercendo-se fé. Quando a fé substitui a dúvida, quando o serviço abnegado elimina o empenho egoísta, o poder de Deus leva a efeito seus propósitos. Há pés que precisam ser firmados, mãos para segurar, mentes para incentivar, corações para inspirar e almas para salvar. As bênçãos da eternidade nos aguardam. Temos o privilégio de não ser apenas espectadores, mas participantes no palco do serviço no sacerdócio. O puro amor de Cristo pode remover as escamas de ressentimento e a ira de nossos olhos, permitindo-nos ver os outros da maneira que o Pai Celestial vê a nós, como mortais imperfeitos e falhos que têm potencial e valor muito além do que conseguimos imaginar. Por Deus nos amar tanto, nós também devemos amar-nos e perdoar uns aos outros. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, mas nós não somos. A cada dia temos o desafio de recorrer ao poder da expiação para que possamos realmente mudar, tornando-nos mais semelhantes a Cristo e de qualificar-nos para a dádiva da exaltação e para viver eternamente com Deus, Jesus Cristo e nossa família. Por esses poderes, privilégios e dádivas do Evangelho, graças demos a Deus. Peço a todos que ouvem ou leem esta mensagem
que busquem, por meio de oração e estudo das Escrituras, o mesmo testemunho do caráter divino, da expiação e da ressurreição de Jesus Cristo. Aceitem essa doutrina arrependendo-se, sendo batizados, recebendo o dom do Espírito Santo e depois, seguindo por toda a vida as leis e os convênios do Evangelho de Jesus Cristo. É a glória celestial que buscamos. É na presença de Deus que desejamos habitar. É de uma família eterna que queremos ser membros. Essas bênçãos são alcançadas por meio de uma vida de esforço, de busca, de arrependimento e de sucesso final. De onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde iremos quando partimos desta vida? Essas perguntas universais não precisam mais ficar sem respostas. Do mais profundo de minha alma e com toda a humildade, testifico que estas coisas de que falei são verdadeiras. Podemos ser libertados dos caminhos do mal e da iniquidade, voltando-nos para os ensinamentos das Sagradas Escrituras. O Salvador é o grande libertador, pois ele nos livra da morte e do pecado. Declaro que Jesus é o Cristo e que podemos achegar-nos a ele lendo o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é outro testamento de Jesus Cristo. Os primeiros testamentos de nosso Salvador são o Velho e o Novo Testamentos, ou seja, a Bíblia. À medida que vocês e sua família procurarem viver o Evangelho e a doutrina de Cristo, o Espírito Santo vai guiá-los. Vocês têm um GPS espiritual que sempre lhes dirá onde estão e para onde estão indo. Presto testemunho de que o Redentor ressuscitado da humanidade ama todos nós e de que Ele prometeu que, se o seguirmos, Ele nos conduzirá em segurança de volta à presença de nosso Pai Celestial. Onde quer que estejam na estrada do discipulado, estão no caminho certo, o caminho que conduz à vida eterna. Juntos, podemos erguer e fortalecer uns aos outros nos grandes e importantes dias que estão para vir. Sejam quais forem as dificuldades que enfrentarmos, as fraquezas que nos restringirem ou as impossibilidades que nos rodearem, tenhamos fé no Filho de Deus que declarou: tudo é possível ao que crê. Quão abençoados somos, meus irmãos e irmãs, por termos o Evangelho restaurado de Jesus Cristo em nossa vida e em nosso coração. Ele nos proporciona respostas para as grandes dúvidas da vida. Dá significado, propósito e esperança à nossa vida.